Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success do Pipefy e no webinar de hoje nós vamos falar de uma funcionalidade bastante útil para grande parte das empresas, que é a criação de fluxos de aprovação automatizados. Em primeiro lugar, é bacana a gente definir o que são fluxos de aprovação, né? Fluxos de aprovação são processos ou fazem parte de um processo maior em que uma ou mais pessoas são envolvidas para autorizar ou não uma determinada atividade. Alguns exemplos de processos no dia a dia com fluxo de aprovação são processos de compra, solicitação de férias, basicamente tudo aquilo que um funcionário solicita e precisa da aprovação do gestor dele para seguir em frente é um fluxo de aprovação. O maior problema que as pessoas relatam em relação aos fluxos de aprovação, os monitorados de forma manual, é o tempo que elas gastam acompanhando ele, porque assim, muita gente escolhe fazer o fluxo de aprovação por e-mail. Então você tem que ficar basicamente o dia inteiro de olho na sua caixa de entrada para ver se a pessoa aprovou ou não o pedido e poder seguir em frente. E esse gerenciamento por e-mail, principalmente, deixa a informação muito vulnerável, porque às vezes a informação acaba não chegando até as pessoas que ela deveria chegar. Então, assim, gerenciar fluxos de aprovação, por mais simples que seja por e-mail, pode gerar bastante erro e bastante perigo de perda de informações. Essa abordagem excessivamente manual em relação ao fluxo de aprovação, como a gente estava falando por e-mail, deixa não somente a informação vulnerável, mas ela demanda que você tenha um recurso dedicado, porque toma muito tempo e, consequentemente, acaba onerando o processo. Ou seja, se tem a necessidade de ficar fluxos de aprovação no Pipefy. Dentro do Pipefy, você pode criar dois tipos de fluxo de aprovação. Um fluxo simples, que você, no caso, adicionaria o gestor ou o aprovador no processo de compras, e ele usaria a funcionalidade de auto-assign, que é aquela funcionalidade que, quando o card entra numa fase, ele já é designado automaticamente por uma pessoa, se for apenas um aprovador, porque não dá para a gente escolher para quem que vai dar o assign se for mais de um assignee, ou criar um template de e-mail para enviar para a pessoa, para os aprovadores, caso seja mais de um aprovador. Esse tipo de fluxo não deixa de ser manual, também exige monitoramento, e ele, assim, é ideal para processos bem simples, em que seja só um aprovador, em que não sejam áreas muito grandes, em empresas mais complexas. Para esse caso, existem os fluxos complexos, que é o que a gente vai falar hoje, que eles usam duas funcionalidades avançadas do Pipefy. Uma chama conexões e a outra chama automações, para criar fluxos automatizados que dispensam a necessidade de acompanhamento constante. Combinando essas duas funcionalidades, a gente consegue criar um fluxo que ninguém precisa ficar de olho nele, porque assim que o card no processo de aprovação for aprovado, o card no processo de compras já é movido automaticamente. Então, não tem necessidade de alguém ficar abrindo o processo para ver se o gestor aprovou, para daí no outro processo e dar ok nessa aprovação. Como eu comentei, o tema do webinar de hoje é a criação de fluxos de aprovação complexos automatizados, e para que a gente possa explorar o tema a fundo, a gente vai iniciar com uma breve introdução sobre as duas funcionalidades que são combinadas para criar esses fluxos. O que são automações? A automação de processos é a aplicação de técnicas computadorizadas com o objetivo de minimizar os recursos necessários, diminuir custos e aumentar a eficiência dos processos. É um conjunto de técnicas focado em tornar processos mais eficientes, minimizando o desperdício e priorizando a segurança da informação. Ou seja, a automação é basicamente tudo que um gestor espera para que ele possa gerenciar melhor o processo dele, sem se preocupar com o fluxo de informações, porque elas vão fluir de forma constante. No Pipefy, a gente tem uma funcionalidade chamada Automations, que ela permite automatizar ações utilizando uma lógica do tipo evento e ação. O que significa essa lógica? Toda vez que um determinado evento pré-estabelecido ocorre, supondo um card foi movido por uma fase, uma ação, que também é previamente estabelecida, como a criação de um card conectado, será automaticamente disparada em resposta. No momento da criação da automação, você pode adicionar condições ao configurar o evento. Essas condições são bastante úteis em casos como o exemplo que a gente vai usar para explicar os fluxos hoje. Nesse caso, a gente vai ter só um processo de compras, mas vai ter fluxos de aprovação independentes para cada departamento. Então, a gente vai precisar usar uma parte mais avançada das automações, que chamam as condições, para garantir que os pedidos certos vão para os gestores certos. Indo rapidinho sobre os eventos que a gente tem disponível nas automações, card criado, ou seja, dispara a automação sempre que um card é criado em um pipe específico. Card movido, dispara a ação quando o card é movido em um pipe específico para uma fase específica.
e cards conectados movidos. A automação, é disparada quando todos os cards conectados a um card Pi, em um pipe específico, são movidos para uma outra fase específica. Já as ações, são 4 ações disponíveis. A primeira é criar card, ou seja, quando eu movi um card para a fase final do meu processo de compras, eu quero que ele crie um card, nesse caso eu gostaria que ele fosse um card conectado no processo de contas a pagar. Então você consegue usar essa automação para já conectar os pipes automaticamente e transferir as informações sem precisar inserir manualmente. Temos também a ação de mover card Pi, que é bem útil quando você tem cards conectados. Quando acontece algo com os cards conectados, o card Pi é movido. E a quarta ação de atualizar campo é quando o evento acontece e o valor de um campo é preenchido, atualizado ou modificado. Essa ação ela funciona só para campos dentro do mesmo pipe. Ou seja, se o evento for num pipe de compras, eu só posso atualizar o campo no pipe de compras. O que são conexões? A funcionalidade de conexão é a solução que o Pipefy apresenta para que você possa integrar os processos da sua empresa sem precisar compartilhar informações manualmente fora dos seus pipes. Juntando a conexão com a automação, então, fica perfeito porque já o fluxo de informação é contínuo e ninguém precisa se preocupar em criar os cards conectados manualmente. Essa funcionalidade é especialmente útil para processos em que um determinado momento da sua execução demanda a colaboração de processos de outros times, que também se aplica aquilo que eu comentei de chegar no final de compras e ir para o contas a pagar. No Pipefy, como é que essas conexões funcionam? A funcionalidade de conexões permite a integração de processos criando cards filhos a partir de um card Pi. É possível ainda usar essas conexões para dividir projetos ou tarefas maiores em pedaços menores. Nesse caso, elas são vistas como subtarefas, que também é um uso bastante comum das conexões no Pipefy. Quando você deve usar conexões no Pipefy? Ela pode ser usada em quaisquer processos que demandem integração. Alguns exemplos aqui eu vou citar para vocês. Criação de subtarefas no pipe de desenvolvimento de software. O pessoal que trabalha com desenvolvimento de software sabe que geralmente tem sprint com os epics e precisa quebrar os epics em ações menores. A conexão serve para isso. Para handoff de atividades, como a gente tinha comentado, do fim do pipeline de vendas para o começo de contas a receber ou o onboarding de novos clientes, ou os dois, né? Porque ao final de uma venda são as duas coisas que você precisa fazer, e fluxos de aprovação, que é o exemplo que a gente vai apresentar hoje. Criando um fluxo de aprovação automatizado. Antes de começar a configurar as conexões e as automações, vamos entender o nosso exemplo, que eu gosto bastante de criar uma historinha que fica mais fácil da gente entender com exemplos. Eu acredito que com o exemplo fica mais palpável, você consegue entender a real funcionalidade desse uso avançado. Então vamos lá. A empresa ABC tem um processo de compras. Esse processo tem 5 fases: triagem, cotação, aprovação, compra e entrega. A aprovação das solicitações é feita por 3 gestores de 3 áreas diferentes: vendas, marketing e TI. Cada departamento tem o seu próprio pipe de aprovação, porque são aprovadores diferentes, e o pipe de compras está conectado aos pipes de aprovação, onde os gestores aprovam as solicitações, mas nesse momento eles estão criando cards conectados manualmente e fazendo acompanhamento manual dessa informação. As conexões e o controle desse pipe no momento atual são manuais, ou seja, os cards conectados são criados manualmente e o acompanhamento dos cards conectados para mover o card Pi também é manual. A equipe de compras tem que checar os cards diariamente, várias vezes ao dia, para movê-los no processo. E isso entra naquela função que a gente comentou, que toma muito tempo e hoje em dia tempo é um recurso bastante escasso. Então vamos encontrar uma forma de eliminar essa necessidade. A solução que a gente encontrou foi propor a essa equipe que utilize conexões e automações para fazer chegar com os seguintes resultados. O primeiro resultado seria eliminar a necessidade de criar cards conectados manualmente nos pipes de aprovação. Ou seja, toda vez que o card entrar na fase de aprovação, ele vai criar um card conectado no processo de aprovação correto, de acordo com as condições da automação. Essa é aquela parte que eu vou explicar para vocês na prática. Eliminar a necessidade de acompanhar o progresso da aprovação fora do processo de compras. Ou seja, quando o gestor aprovar a solicitação, ele vai mover card no pipe de aprovação para a fase aprovado, o card Pi, lá no pipe de compras, também vai ser movido para a próxima fase. Ou seja, não tem necessidade de ficar monitorando 2 por 2, 3, nesse caso 4 processos ao mesmo tempo. Antes da gente partir para o nosso exemplo prático, tem apenas uma observação
bem importante. Sobre as condições, elas são configuradas no momento de configurar o evento de uma automação e você pode estabelecer condições para que a ação seja disparada. Usando essa lógica, a gente vai criar fluxos de aprovação para cada departamento e condicionar o evento de acordo com o campo departamento. Só que as condições podem ser usadas em diversas situações. Por exemplo, você tem um pipeline de vendas e as suas vendas de até um determinado valor tem que ir para uma pessoa, as vendas de outro valor vão para outra pessoa. Então, com as condições, a gente consegue fazer isso. Essa aqui é a nossa empresa, que a gente estava comentando antes. Ela tem aqui esses processos que estão com as estrelinhas, são os processos que a gente vai usar para configurar o fluxo de aprovação hoje. O principal é o processo de compras, que ele vai gerar solicitações de aprovação no processo de aprovação de marketing, de TI e de vendas, que são 3 gestores diferentes que precisam aprovar ou não a compra, porque vamos supor que cada departamento tem um centro de custo diferente. Então, nesse caso, cada gestor precisa aprovar separadamente. Vamos acessar aqui o processo de compras. Como vocês podem ver aqui, tem aquelas fases que eu comentei antes, né? Triagem, cotação, aprovação, compra, entrega e finalizado o pedido. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de criar as automações é criar as conexões. Isso é muito importante, pessoal. Toda vez que for criar uma automação que envolva cards conectados, vocês precisam antes criar a conexão, porque senão os cards são criados sem conexão e acaba quebrando o fluxo da automação. Para criar uma conexão é bem simples. A gente vai clicar aqui na engrenagemzinha, vamos rolar a tela até achar a opção de conexões. Como eu não tenho nenhuma conexão agora, eu vou criar as 3 conexões com os pipes de aprovação. Então vamos lá. Primeira é a aprovação vendas e a gente vai escolher a aprovação de compra de vendas. A função buscar e criar e vou deixar aqui uma única entrada. Vamos criar de novo marketing. Certinho, agora vocês conseguem ver que já criamos as 3 aprovações e só para ter certeza a gente abre um card aqui e tá vendo aqui que aparece aprovação vendas, aprovação marketing e aprovação TI. Ou seja, se eu quisesse criar um card manualmente aqui, eu conseguiria criar no pipe de aprovação de venda, mas não é a nossa intenção hoje. A nossa intenção é criar um fluxo automatizado. Então agora a gente vai voltar lá para o dashboard da empresa para começar a parte de criar as automações. A gente entra aqui nessa parte de apps e integrações e seleciona automações. Nós ainda não temos nenhuma automação, então vou explicar para vocês primeiro o que a gente vai fazer para criar essas automações. A primeira automação, ela vai determinar que sempre que um card entre na fase de aprovação, um card conectado vai ser criado no respectivo pipe de aprovação de compras de acordo com o departamento escolhido. Ou seja, a gente tem que estabelecer uma condição nesse evento para que o card seja criado no pipe certo. Aqui tem aquelas ações e eventos que eu comentei com vocês. Então, o nosso evento vai ser quando um card for movido no pipe processo de compras para a fase aprovação. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Caso alguém tenha alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para me interromper. Agora a gente vai adicionar a condição. A condição que a gente quer, nesse caso, é o departamento. Então, vamos lá. Departamento é igual a... Vamos criar o primeiro para vendas. Então, beleza? Está aqui já com a condição configurada. A ação que a gente quer é que seja criado um novo card conectado no pipe. Aprovação de vendas, que foi o que a gente escolheu lá. E aqui na configuração do card conectado, no meu pipe de compras eu tenho só um campo, então fica bem fácil de fazer essa configuração dos campos. Mas quando vocês forem criar automações que tenham campos mais complexos, tenha mais campos para fazer a conexão, é muito importante que vocês respeitem a regra de que todos os campos que forem obrigatórios no pipe onde vai ser criado o card estejam preenchidos e que os campos sejam iguais, ou seja, sejam de tipos iguais. Eu não posso pegar um campo do tipo data e querer colocar ele num campo do tipo telefone, que não vai funcionar por causa da validação. Então aqui a gente só vem e escolhe o que precisa ser comprado. Certinho, já estão tudo conectado, tudo criado certinho, então vamos criar a automação. Eu vou criar rapidinho aqui as outras automações para os outros pipes, para que a gente possa mostrar o exemplo completo. Então agora a gente quer de novo o departamento
mas dessa vez é igual a marketing. Salvamos, criar um novo card conectado no pipe aprovação de compras, marketing. E aqui é o que precisa ser comprado, certinho? Agora faltou só o último, que é o de TI. Então, quando o card for movido no pipe processo de compras para a fase aprovação, e o departamento é igual a TI. Nós vamos criar um card conectado no pipe aprovação de compras, TI, isso, e fazer aqui aquela mesma correspondência. Certinho, pessoal? Essas automações que a gente criou é que a gente chama de automação da ida, né? Que é a ida do card, ele tá saindo a informação está saindo do processo de compras e entrando no processo de aprovação de compras e vendas. Agora a gente precisa setar a automação que vai fazer o movimento contrário, ou seja, quando o card for aprovado no processo de aprovação, o card no processo de compra já vai ser movido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Quando um card foi movido no pipe, aprovação de compras, vendas, para a fase aprovado. Esse a gente não precisa colocar condição, porque só existem os cards de vendas nesse pipe. A gente vem aqui e diz para mover o card PAI, que foi o card que gerou esse card aqui, no pipe. Processo de compras para a fase compra, que é a fase seguinte do processo, vem logo após a aprovação. Criar aqui para os demais processos também, aprovação de compras marketing, para a fase aprovado, mover o card PAI no pipe processo de compras para a fase compra. E só a última automação que é de TI, que é quando o card foi movido no pipe aprovação de compras TI para a fase aprovado, mover o card PAI no processo de compras para a fase compra. Certinho, pessoal? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Nós criamos a conexão lá entre o pipe processo de compras e os processos de aprovação. E agora já criamos todas as automações para os diferentes departamentos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para os pipes, onde tem as opções. Então, que a gente vem aqui no nosso processo de compras e vamos criar um novo card. O meu nome é Isabelle. O que eu preciso comprar? Uma TV. O meu departamento é dentro de vendas, então eu escolho aqui vendas e crio novo. Movi aqui para a fase e movi ele para aprovação, certo? Então a gente tem que abrir o pipe de aprovação aqui, ó, certinho? TV para sala de reuniões já foi criado aqui. Quando a gente abre o card, a gente consegue ver qual foi o card, da onde ele foi criado e em que fase ele está no pipe em que ele está. Então aqui tranquilo, vamos dizer que eu sou o gestor, eu vim aqui e disse que eu aprovei e vou mover para aprovado. O Washington perguntou se tem como pôr condição para impedir que mova para a fase de compra sem ter passado pela aprovação. Nas configurações da conexão, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente consegue configurar nas opções avançadas aqui, ó, que é obrigatório criar um ou mais cards conectados para mover o card para a próxima fase. Se eu marcar isso aqui, eu obrigo que seja criado um card conectado na aprovação para que ele possa mover para compras. E daí eu venho aqui e estabeleço esse também, que todos os cards conectados devem ser concluídos para mover o card para a próxima fase. Ou seja, dessa forma, é obrigatório criar um card em aprovação para poder movê-lo para compra e é obrigatório que esse card esteja concluído para que ele possa ser movido para a próxima fase. Então, tem como impedir que mova para a fase de compra sem ter passado pela aprovação. Viu aqui que movemos para aprovado. Agora vamos voltar lá no processo de compras e olha só, já está aqui, passou para frente no processo de compra. Aí aqui a gente consegue ver o card que foi criado conectado e que ele está na fase aprovado. Então, a gente consegue manter todo o histórico do card, a gente conseguiria entrar aqui logo embaixo dos campos, que a gente vê que o card foi movido. Então, explicando rapidamente para vocês a solução que a gente encontrou, que para automatizar o fluxo de aprovação do processo da equipe de compras da empresa ABC, foram criadas conexões e automações. A conexão foi entre o pipe de compras e os 3 fluxos de aprovação. Volto a bater na mesma tecla, pessoal, que se a sua automação envolver cards conectados, mover
CardPay tem que criar a conexão antes da automação. Porque se você só lembrar depois da automação de criar a conexão, você tem que deletar a automação e criá-la de novo para que ela busque essa informação de que os pipes estão de fato conectados. Nas automações, nós criamos 2 automações para cada departamento, então foi um total de 6 automações, para estabelecer que, sempre que um card entre na fase de aprovação do processo de compras, um novo card conectado será criado no pipe de aprovação, de marketing, quando o departamento for marketing, de vendas, quando o departamento for vendas, e de TI, quando o departamento for TI. Até aí, simples, processo de aprovação bem simplesinho, e a gente também criou a automação para que o card, quando ele fosse aprovado, ele seja movido também no processo de compras. Pessoal, se a gente quisesse ir um pouco mais além, a gente conseguiria criar uma outra automação para que quando o card seja movido para reprovado, ele vá para a fase arquivado no processo de compras. A gente consegue fazer isso também para cobrir ambos os cenários. Algumas observações importantes. Existem algumas condições importantes a serem lembradas toda vez que você for criar um fluxo automatizado de aprovação. A primeira é aquela que eu ressaltei para vocês, vou ressaltar mais uma vez, é criar a conexão. Que antes mesmo de criar a automação para criar cards conectados, você precisa conectar os pipes. Parece óbvio, mas é um dos pontos que o pessoal mais erra nessa configuração. Campos obrigatórios. É aquela parte da automação que eu comentei com vocês. Caso hajam campos obrigatórios no pipe de destino, esses devem ser preenchidos para que a automação funcione. A própria aplicação do Pipefy já trava a automação quando os campos obrigatórios não são preenchidos. A terceira é apenas Start Form, que a correspondência entre os campos é feita somente com os campos do Start Form do pipe de destino, porque ele está sendo criado um card novo. Então, quando você fosse criar um card novo, você obviamente abriria o Start Form. Então, por isso que é feita essa correspondência. E a quarta regra é que são campos iguais, ou seja, campos do mesmo tipo. Então, a gente pode, na hora de fazer a correspondência, campos do tipo número vão ser correspondidos com número, texto com texto, etc. Certinho? Agora eu vou voltar aqui lá para o pipe de aprovação para demonstrar como que pode ser feita a troca de e-mails. Supondo aqui eu estou no pipe de aprovação de compras, deixa eu só voltar aqui para mover um card para que seja criado um outro card conectado. Então eu venho aqui no processo de compras, movo esse aqui para fase de aprovação, para que seja criado uma solicitaçãozinha lá no aprovação de compra. Tá aqui a aprovação. Supondo que eu sou gestor e eu quero perguntar para a pessoa mais informações. Então eu posso vir aqui, tá vendo onde fala e-mail, que vai abrir para eu criar um novo e-mail manualmente. Então eu posso inserir para o e-mail da pessoa que está disponível lá no card conectado, que o gestor já tem acesso nas informações. Ele coloca o endereço da pessoa e o assunto do e-mail, a pergunta que ele quer fazer. Deixa eu mandar um e-mail para mim mesma para vocês verem como fica. Daí o e-mail fica gravadinho aqui dentro dessa aba de e-mails. Esse endereço do card é o endereço que vem na resposta. Ou seja, quando a pessoa me responder o e-mail, vai aparecer outra caixinha dessa aqui e eu consigo consultar todos os e-mails dentro do próprio card. No caso, o Anderson perguntou, no caso de troca de e-mails, quando tento enviar o e-mail dentro desse pipe não vem preenchido, que tipo de informações seriam preenchidas, Anderson? Você está falando de um e-mail manual ou de um e-mail template, que é aquele que já é pré-pronto? Por enquanto ainda não, Jairo. A gente não pode mandar anexos, mas a gente pode receber anexos. Então, sempre que vem um e-mail com anexo, ele já vai direto para a aba de anexos aqui do card. Também a gente fez na semana, não na passada, na anterior, um webinar sobre e-mail messaging, que também está disponível no nosso canal de YouTube, que caso vocês desejem mais informações, podem encontrar lá todas as explicações sobre a utilização dessa funcionalidade que é bastante nova. O Pablo comentou que o único issue que ele achou sobre esses e-mails é de ir com o e-mail do Pipefy e não da empresa. Pablo, esses e-mails vão com esse e-mail estranho do Pipefy com esse monte de letras e números? Ele é exclusivo de cada card. Então, cada card tem que ter um endereço específico. Se você tivesse um endereço único para a resposta, na hora que a pessoa respondesse, não ia conseguir gravar dentro do card, desculpa. Então é por isso que tem esse e-mail diferente, cheio de letras e números, mas o nome lá do remetente vai o seu nome, mesmo que o e-mail seja um e-mail diferente. O pessoal tinha feito algumas perguntas no momento da inscrição. O Bruno Icavei
disse que ele gostaria de criar um card dentro de um fluxo automaticamente ao mover um certo card para uma determinada fase de outro fluxo. Como eu já comentei aqui, é possível sim fazer isso usando as automações. Um outro Bruno Henrique, perguntou se a gente consegue ter fluxos com condicionais. O exemplo dele foram que compras até 10 mil vão para o gerente e acima disso vai para o diretor. É possível também, Bruno, usando aquelas condições que eu mostrei. Em vez de selecionar o departamento, a gente selecionaria o valor do deal o valor das compras para que fosse para o fluxo certo do aprovador. Anderson, ele busca o campo para se o card for criado utilizando uma outra funcionalidade que a gente chama de e-mail inbox. Se o card foi criado manualmente, ele não busca pelo criador do card, até porque às vezes você pode estar querendo se corresponder com um e-mail que você inseriu no card e não foi o do criador dele. Então a gente só deixa essa resposta automática para quando o card é criado usando o e-mail inbox. O e-mail inbox é aquela funcionalidade, pessoal, que você configura para que sempre que você receber um e-mail num determinado endereço, seja criado um card no seu pai. Washington, ainda não tem como gerar pop-ups para que um card marcado como urgente gere um pop-up na tela, mas é uma sugestão bastante interessante que eu vou passar aqui para o nosso time de desenvolvimento. Mas o que você pode fazer é fazer um envio de e-mail template avisando a pessoa, só que esse envio teria que ser manual, avisando a pessoa de que é urgente e que demanda atenção. Certo, então, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida remanescente e queira enviar para mim por e-mail, sintam-se à vontade. Eu que agradeço a participação de todos. Pessoal, muito obrigada por tirarem um tempinho da tarde de vocês para assistir mais um dos nossos webinars. Na semana que vem a gente vai ter um webinar bastante interessante que vai falar sobre como usar as funcionalidades do Pipefy para melhorar a comunicação e colaboração dentro do seu time e entre os times da sua empresa. Caso alguém ainda não tenha se inscrito, está disponível no calendário de webinars. Aqui o link do calendário de webinars, pessoal. E muito obrigada pela participação de todos e nos vemos na semana que vem.